Esse videozinho aqui, essa conversa que nós vamos ter, vai buscar falar a respeito de ponteiros. Nós vamos conversar a respeito de linguagem C. Coisas que eu vou mostrar, vou dizer aqui, são válidas para C++ também. E esse assunto, ponteiro, na verdade, não assunto, tá? O mecanismo de ponteiro está embutido em outros lugares também. A gente encontra ponteiros em Pascal, nós encontramos o mecanismo de ponteiro lá dentro de Python, existe esse mecanismo dentro de Java, embora ele seja meio escondido, vamos dizer assim, né? O que eu acho interessante a respeito de estudar ou compreender esse mecanismo em C ou C++ é que ele torna explícito o que está acontecendo dentro da máquina. A gente, dentro da ciência da computação, tem um interesse em entender como as coisas funcionam por dentro, não é? Esse é um aspecto importante do curso, é você colocar a mão na graxa e entender como o motor está funcionando, e não apenas ter um curso de direção e virar motorista. Então daí o interesse da gente olhar um pouquinho em C, ok? A respeito do assunto, com alguma pitadinha ali do que acontece em assembly. Tá? Eu vou tentar conversar aqui. A minha intenção é apresentar o básico e, em particular, essas duas coisas aqui, asterisco P e o uso do ampersand, né, ou E comercial, tá? E tentar entender, afinal de contas, o que essas coisas significam. De repente a gente fala um pouquinho a respeito de struct, apesar que, se der certo a minha explicação aqui, a gente vai ver que ao falar de struct não tem nada de especial. Se o uso desses dois símbolos, ou desses dois operadores, asterisco e ampersand, ficarem bem entendidos, eu acho que as outras coisas a gente consegue, ali com calma, ler e compreender depois. Alright. Primeira parte da história, vamos rabiscar um pequeno código aqui. Vamos dizer alguma coisa assim. Eu crio uma variável n, uma variável caractere C e dois ponteiros, vai. Um ponteiro aqui pn e um ponteiro pc. Tá, vamos alinhar isso aqui para ficar mais bonitinho. Olha lá, joia. E uma funçãozinha main aqui. Legal. E agora eu vou fazer o seguinte. N recebe 1, 2, 3. C recebe 1, 2, 3. Pn recebe 1, 2, 3. E PC recebe 1, 2, 3 também. Primeira coisa importante para a gente ter de fundo aqui é a noção de variável e, afinal de contas, o que é uma variável. Tem que estar muito claro, assim, tem que estar na ponta dos dedos a ideia de que uma variável é só um espaço de memória. Só isso. Então aqui nós temos 4 variáveis, então são 4 espaços de memória. Nós demos nome para cada um desses espaços, a gente chama eles de N, C, PN e PC. Quando isso aqui for traduzido para a linguagem de máquina, essas palavras aqui deixam de existir e para o computador a preocupação vai ser endereço dessas variáveis aqui. Se a CPU precisa guardar alguma coisa na variável N, a CPU vai trabalhar com o endereço de N. Se a CPU precisa guardar alguma coisa em C, ela vai instruir a memória para guardar alguma coisa lá no endereço correspondente a C. Então, para nós aqui de carne e osso, existem N, C, PN e PC. Para a CPU e para o código de máquina traduzido depois, a gente só tem endereços. Eu estou destacando aqui o nome das variáveis e tentando deixar separado o tipo de dado, né? Eu declarei uma variável inteira, então n é um inteiro, c é um caractere, pn é uma variável como as outras, a única diferença é que era um ponteiro para inteiro,
E PC é uma variável como as outras, ou seja, ele é um espaço na memória. E aí, o que eu aprontei? Eu resolvi guardar o número 123 em todas essas variáveis. E a gente pode fazer isso, porque, mais uma vez, não existem letras, não existem strings, não existem sons. O que existe na memória do computador? É número, né? Então, guardei 123 no espaço de memória, guardei 123 em outro espaço de memória e assim por diante. Vamos salvar essa coisa aqui. Teste ponteiro.c. E a gente vem aqui e compila. GCC teste ponteiro.c. Pronto, tudo bem. O compilador reclamou um pouquinho aqui, deu um warning, né? Não chega a ser um erro. Olha, né? Você está fazendo uma atribuição para um ponteiro. Eu não gostei muito disso aqui não. Mas é só um warning. E repara que ele nem reclamou da variável c, onde eu coloquei um número no lugar de uma letra. Ele pode fazer pior, né? Eu posso colocar uma letra aqui na variável n. E aqui vamos nos divertir um pouco. Eu vou gravar 12 mais a. Porque como tudo é número, não existe a letra a. Existe, na verdade, lá na memória, o código ASCII 96. Não é isso? Então a gente salva essa coisa aqui, manda compilar de novo e tum! Os mesmos warnings, o compilador está chateado com a gente porque eu estou atribuindo um número ali para o ponteiro, ele não está gostando muito, mas é só um warning. Ele compilou, né? E gerou o código objeto para mim disso aqui. Então, a parte importante aqui, vamos repetir mais uma vez, uma variável é um espaço na memória. E a gente guarda alguma coisa nesse espaço de memória. O fato de ser um inteiro, um caractere, um float ou qualquer outra coisa assim, é algo que vai ser forçado, digamos, pela linguagem de programação. Em linguagem C, a gente tem, digamos assim, uma proximidade maior ali do assembly, do funcionamento da máquina. O que significa que em C a gente pode fazer estripulias assim, misturar letras e números, porque está todo mundo sabendo que letras e números são uma coisa só. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou salvar isso aqui agora com uma extensão diferente, CPP. E ao invés de rodar o compilador GCC, que é o compilador de C, eu vou fazer isso aqui. D++ teste ponteiro cpp. Eu mudei de compilador, resolvi mudar de extensão também, é o mesmo código como você pode ver na tela, e eu vou dar Enter. Pronto. O compilador de C++, ele realmente não gostou, ele ficou mais enjoado, né? Ele acusou erro mesmo. Ele até engoliu essa brincadeira aqui de letras e números, falou, né? Ele fez que nem a linguagem C e falou, tá tudo certo. Mas chegou ali no ponteiro, ele não gostou não, ok? Então, repara o seguinte, quem está enjoado com a coisa aqui, no fundo é o compilador, porque conceitualmente, eu gravar um número no espaço de memória é o que acontece o tempo todo, né? Desculpa se eu estou sendo cansativo, mas eu estou tentando deixar a coisa bem limpa e bem óbvia. A gente guarda coisas na memória. E quem implica com essas coisas estarem certas ou não vai ser um compilador. Em linguagem Pascal, a tipagem é muito mais rigorosa, né? Eu estou mostrando aqui que entre C e C++ também existe diferença. C é mais liberal, digamos assim, e o C++ começa a restringir um pouco, tá? Então vamos guardar essa ideia de fundo também. Saiba que C e C++ são linguagens diferentes a rigor, tem vários detalhes como esse que eu estou mostrando aqui que não batem de uma linguagem para outra. Mas afinal nosso objetivo é trabalhar com ponteiro e trabalhar com essa ideia então inicial de que uma variável guarda alguma coisa. Joia. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos escrever um pouquinho de código diferente aqui.
vou criar uma variável A, criar uma outra variável B e criar uma outra variável P. Bom, tá aí, as nossas 3 variáveis. A única coisa extraordinária, se é que eu posso dizer isso aqui, é que a variável P é diferente das outras, né? Em relação ao significado dela dentro do programa. Tá bom. Aí, vou botar um return aqui. E vamos pensar assim, eu vou guardar coisas nessas variáveis. Na variável A, eu vou guardar o número 111. Na variável B, eu vou guardar o número 222. E na variável P, eu vou guardar o número 444. Vou fazer diferente. Pronto. A gente pode compilar, né? Voilà, ele reclama ali do ponteiro, mas não dá erro de compilação. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos desenhar como que essa coisa fica dentro da memória. Então, vou fazer assim. Vamos fazer uma coisa assim. Vamos dizer que isso aqui é a memória RAM. A memória RAM a gente pode pensar como um conjunto de caixinhas, né? A RAM de verdade usa bytes, né? Cada byte é uma caixinha. De verdade, verdadeira, um inteiro é maior do que um byte. Mas para nossa explicação, vamos deixar a coisa mais simples. Vamos dizer que a memória RAM é dividida em caixinhas, cada caixinha tem uma variável. Ponto final. As caixinhas, você sabe, são numeradas, né? Vamos jogar aqui uns números então. Vamos inventar número para essas caixinhas. Eu vou fazer isso em azul. Tudo que for azul é endereço então. Melhor, não vou ficar mudando de cor não, fica preto mesmo. Então aqui eu tenho a caixinha, estou lá no meio da memória, tá bom? Caixinha 500, caixinha 501, 502, 503, 504, 505, 506. Está emocionante o vídeo aí ou não? Tá, né? Mais um pouquinho. 507, 500... Não, tá bom. Vou lá. Então, memória, um conjunto de caixinhas, cada caixinha tem um número e cada variável, na hora que o programa estiver em execução, lógico, vai corresponder a uma caixinha dessas. Vamos dizer que o programa começou a ser executado, foi carregado pelo sistema operacional e que a variável A caiu no endereço 500, a variável B no 501 e a variável P no 502. Pronto. Quando a gente executa esse código, né, eu venho aqui, clear, compilei, né, venho aqui e executo. Paf, executou, não aconteceu nada, assim, pelo menos aparentemente não aconteceu nada, né? Não tem printf, a gente não sabe, a gente não vê alguma coisa na tela, mas ele rodou. E quando esse código aqui foi executado, supondo esses endereços de memória que a gente está vendo aqui, o que a nossa amiga CPU vai fazer bom, você já sabe, vai guardar o número 111 em A, o número 222 em B, o número 444 em P. Tá ótimo, então vamos fazer isso mesmo. 111 foi guardado em A, 222 foi guardado em B e o 444 foi guardado em P. Joia, é o que a gente queria. É o que a gente escreveu aqui em linguagem C. É isso que vai acontecer na memória RAM. Joia. Mas agora a coisa dos ponteiros. A gente já sabe, já entendeu que variáveis recebem valores. Essas variáveis podem ser caractere, inteiro, float, double, string, ponteiro. Não interessa, vai ser sempre um número que eu guardo lá dentro. A mágica começa a acontecer quando a gente começa a utilizar os operadores relacionados com ponteiros.
né? Essa parte que é mais interessante, que a gente vai começar a ver agora. Vamos fazer assim. Vamos criar mais uma variável ponteiro aqui. Vou usar um nome estranho, né? Não seria um nome que a gente normalmente usaria para variável assim, né? Não está errado eu criar um ponteiro chamado de que, mas fica meio esquisito, tá? Acho que é tão esquisito quanto eu chegar a escrever algo assim, int s. Tá errado eu criar a variável s? Não tá errado, né? Mas a gente normalmente usa a letra s para string. Então, qualquer programador mais tarimbado, mais acostumado, assim, com mais experiência, vai bater o olho nisso aqui, vai se sentir meio, né? Vai achar estranho, tá meio deslocado essa coisa, tá? Então não está errado, mas digamos que dificulta um pouco a leitura. Mas vamos em frente. Criei essa variável q, e ela é um ponteiro também, e eu posso fazer isso aqui. Q igual a 888. Tá bom. Então, só mais essa variável. Uma variávelzinha Q aqui. E dentro dela, né, o nosso código, né, mandou gravar o número 888. Então, tá bom. A gente vem aqui e escreve 888. Vamos falar de ponteiros agora. Vou fazer o seguinte. Nos 4 casos aqui, a gente tem uma variável recebendo alguma coisa. Tá. Nas 2 primeiras linhas está recebendo o número 111.222. Nas 2 linhas seguintes também são números, mas vamos colocar o número um pouquinho diferente aqui. Vamos usar o tal do, como se diz, comercial, aí, o ampersand, e eu vou escrever assim. Aqui eu vou colocar ampersand A, e aqui eu vou colocar tal do ampersand B. Primeiro, então eu quero traduzir essas duas coisas aqui de C para português. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Vamos colocar aqui embaixo. Nós vamos escrever o seguinte. É isso que estava lá no programa. E o que está escrito em C poderia ser colocado em português da seguinte maneira. P recebe, agora a parte importante, o endereço de A. Vamos fazer a correspondência dos símbolos aqui. E vamos traduzir a próxima frase. Que recebe o endereço de B. Essas traduções aqui não são uma invenção minha. Isso é de algum livro, né, de C que eu li há muito tempo. Infelizmente eu não lembro o livro para aconselhar você agora. Mas é muito importante a gente ter essa tradução na cabeça. Tá? Tem que estar muito claro, assim, na ponta do dedo, o significado do símbolo E comercial ou ampersand. E a gente tem que conseguir olhar essas frases escritas em C e entendê-las em português assim. Tá? Então pronto, está aqui o nosso código. Você já sabe a tradução. Então agora é hora de fazer o seguinte. É hora de fazer uma pequena pausa no vídeo. Eu vou fazer isso também. E baseado na tradução, você tem que pensar como que vai ficar a figura. Porque o meu código antes estava assim. P recebe 444 e Q recebe 888. Pois bem, a gente mudou aqui. Está desse jeito. E eu quero saber de você como que vai ficar a figura na memória. Pausa o vídeo e pensa um pouco. Vamos continuar. A resposta do problema vai ser a seguinte, então. P recebe o endereço de A, tudo bem. A está no endereço 500 de memória, está aqui. Isso significa que a variável P
E afinal de contas, o que é uma variável? Né? Vamos repetir esse conceito. Uma variável é um espaço na memória. Esse quadrado era para ser um quadrado, né? Cadê o quadrado? Está aqui. Ó, esse quadrado vermelho que eu estou mostrando aqui no vídeo, isso aqui é a variável. A variável P é um espaço na memória. Pois bem, é dentro desse espaço que eu vou guardar o endereço de A. E o endereço de A é, conforme o nosso desenho, 500. E a segunda atribuição, que recebe o endereço de B, vai ficar fácil, né? Vai ficar assim, 501. Pronto. Sempre que você encontrar essas coisas aqui, pensa, olha, eu estou pegando o endereço de alguma coisa na memória. Tá? Continuando, e agora as coisas vão ficar mais interessantes. Não vai me dizer que o vídeo estava chato, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai usar esse conceito de ponteiro. Próxima coisa que eu vou fazer no meu programa é usar essa ideia de ponteiro. Olha só. Primeiro pensa assim, ponteiro. Ponteiro aponta alguma coisa. Né? Eu sei que é óbvio, mas a gente tratar dos conceitos óbvios e, como eu digo, ter eles na ponta dos dedos é o que vai deixar assim fácil trabalhar com isso aqui. Tá? É parecido com eu chegar e dizer para você 3 vezes 3. Você responde 9 sem pensar. Né? É isso que a gente quer aqui. A gente quer que o conceito seja tão limpo, tão claro, você já está tão cansado de ouvir que você não precisa pensar para traduzir o conceito. Tudo bem? Então, continua comigo aqui na explicação. Um ponteiro aponta alguma coisa. Essa é a função de um ponteiro. No nosso código aqui, que a gente fez juntos até agora, você viu que P recebeu o endereço de A. P recebeu o endereço da variável A. Deixa eu desenhar isso aqui. Então, a gente tem lá a variável P. Né? A variável P é um espaço na memória que contém o número 500. Só que a variável P é especial. Né? A gente declarou a variável P como um ponteiro. A variável P não é apenas um número. A é um número, B é um número. O P, tá bom, o P é um número, mas ele é mais do que isso. Ele é um ponteiro. Então vai acontecer o seguinte, esse nosso camaradinho aqui, esse nosso amigo, está realmente apontando para um outro local na memória, que é aqui. É meio que evidente, afinal de contas, no meu código eu escrevi que P recebe o endereço de A. Né? A gente só não tinha desenhado essa flecha antes, mas essa flecha tem que acender na cabeça da gente a hora que a gente está trabalhando com ponteiros. A variável P, que é um ponteiro, está apontando para a variável A. Né? No fundo, foi isso que eu fiz nessa linha que está piscando aqui na sua tela agora. Certo? O P está apontando para o A. Tá, agora eu vou usar isso. Então eu vou fazer uma atribuição. Nós já temos 4 atribuições. Vou fazer minha 5ª atribuição, quer dizer, uma variável recebe um valor. Só que, olha só, essa atribuição vai ser um pouquinho diferente. Porque ela vai ser assim. E vamos escrever aqui 777. Pá. Só para destacar, eu vou eliminar a linha 14 um pouquinho. Olha a diferença. Na linha 13, a variável P recebeu um número. Eu vou destacar mais ainda. Tá? Desculpa a repetição, mas segue comigo. A recebeu um número, B recebeu um número, P recebeu um número. Essa linha aqui é diferente. Esta linha não está dizendo que P recebeu um número. Esse asterisco aqui antes do ponteiro é muito importante. Vamos voltar ao código aqui. E eu vou traduzir isso aqui para português, como a gente fez antes. Vamos descer aqui e vamos escrever nossa nova frase.
Era assim. Essa frase a gente vai traduzir da seguinte maneira. No endereço apontado por P, guarde 777. Tchum, tchum e tchum. Concordo, ficou um pouquinho diferente do que eu tinha escrito antes, né? Antes eu traduzi o sinal de igual como recebe, mas ainda é, né? Aqui seria em P eu tenho que guardar, tá? Então, tá bom, a tradução não ajudou muito aqui a gramática em português, mas você entendeu. Quando você encontrar um asterisco antes de um ponteiro, entenda que significa no endereço apontado por. Então, enquanto ampersand é o endereço de alguém, tá? A gente escreve P recebe o endereço de alguém usando ampersand. O asterisco é o contrário disso. O asterisco significa lá naquele endereço eu vou guardar alguma coisa. Vou seguir o ponteiro, afinal P aponta para algum lugar. Eu vou seguir esse ponteiro e lá nesse lugar que o ponteiro estiver mostrando para mim, eu vou guardar o número 777. Então, voltando para cá, olhando o código, asterisco P igual a 777 é mais ou menos siga a seta P e guarde lá onde você for parar o número 77. Então, beleza, a gente vai seguir a seta. P está apontando o endereço 500. Nós vamos lá no endereço 500 e lá a gente vai guardar o número 777. É isso que aconteceu aqui. Para ter certeza absoluta, vamos mostrar isso na tela. Vou botar um famoso include de sempre aqui. E aqui embaixo vamos imprimir. Printf só fazer assim, né? Bem simples. E eu vou imprimir a variável a. E vou fazer melhor ainda. A gente vai imprimir antes e a gente vai imprimir depois. Por que antes e depois? Pelo seguinte, esse trecho de código aqui que eu estou fazendo piscar na tela, ele fez A valer 111. Então, antes, tá? Eu vou ter que ver 111 escrito na tela. Depois dessa atribuição aqui, o valor de A mudou, porque na verdade eu não estou atribuindo a variável P, eu estou atribuindo a variável A. Tá, você já entendeu tudo isso. Vamos compilar logo e vamos ver o que acontece. Salva aqui, vem para cá, criatura, limpa a tela, clear, compila e executa. Tcharam! Né? Exatamente o que a gente queria. Tá? Pronto, então essa atribuição não está acontecendo na variável P, essa atribuição está acontecendo na variável A. É mais ou menos como se fosse assim. Vamos copiar o código. Vamos aqui replicar o código. Né? Foi isso que a gente fez. É mais ou menos como se fosse assim. Naquela hora em que a gente resolveu fazer a atribuição ao ponteiro, aqui ó, nesse círculo vermelho, é como, poxa vida, o ponteiro está apontando outra variável, joia. Então é mais ou menos como se eu tivesse isso aqui embaixo, olha, não é mais o P. No fundo, a gente está conversando com a variável A aqui. Okay? O asterisco P virou um sinônimo da variável A. Talvez fosse melhor eu dizer dessa forma. A é um sinônimo de asterisco P, por causa dessa atribuição em círculo, né? Que eu destaquei com um círculo aqui, volta
por causa dessa coisa. Entendido? Vamos voltar no código e vamos fazer mais uma, bem simples. Limpa toda essa coisa aqui. Então eu fiz asterisco P receber 777. Eu posso fazer asterisco Q receber menos 123, valor negativo, né? E, bom, de novo, pensa um pouquinho como que vai ficar nosso desenho. Se for o caso, pausa o vídeo. Eu tenho mais uma coisa importante para dizer. Pausa o vídeo de repente, né? Vê como modifica o desenho e a gente continua. Pausou o vídeo? Pausou nada, né? Eu sei que você não pausou. Vamos ver aqui. Deixa eu apagar um pouquinho aqui. O que era para fazer mesmo? Q recebe... Asterisco Q recebe 1, 2, 3. Tá bom. Então, como asterisco Q está apontando para o endereço 501, significa que é nessa posição de memória que a gente vai fazer uma modificação. Aqui vai ficar um pouquinho para cá. 1, 2, 3, negativo. Vamos lá. Pronto, fácil, sem problema nenhum. Joia. Tem mais uma coisa importante para eu mostrar. Deixa eu ver como é que ficou a minha tradução aqui. Ampersand, a gente entendeu que é o endereço. Vamos frisar isso aqui. Ampersand é o endereço e o asterisco é no endereço. Tá bom? Então, ampersand se refere ao endereço de alguém. E o asterisco se refere ao conteúdo de memória. Naquele endereço de memória tem alguma coisa. Eu vou usar isso agora, terminando o nosso código. A gente vai fazer assim. Eu vou dizer que a variável B recebe asterisco P. Quero que você pense um minutinho o que será que isso significa. Deixa eu ajudar. Primeiro, B é uma posição de memória, está desenhada na tela, e B vai receber um número. Agora, que número é esse? Eu poderia escrever B recebe o número 1000 ou o número 100. Poderia escrever B recebe o endereço de alguém. A gente já aprendeu isso. Mas eu resolvi fazer B recebe asterisco P. Ora, qual que era a tradução que a gente tinha falado? A tradução era assim. Asterisco P significa você vai lá na memória apontada pelo P. Vamos olhar o nosso desenho. O P está apontando para o endereço 500. E lá no endereço 500 nós temos o número 777. Sim, o P aponta para a variável A. Asterisco P é um sinônimo da variável A. Foi o que a gente assinalou aqui agora há pouco. Asterisco P é praticamente um sinônimo da variável A agora. Então, se eu digo que o B recebeu asterisco P, se o B está recebendo alguma coisa que está lá na memória apontada pelo P, no fundo, o que o B vai receber é esse número aqui, 777. Tá? Então, vai acontecer o seguinte. A gente vem aqui, apaga isso e escreve 777. Esse é o significado dessa linha de código que eu estou tentando fazer piscar na tela. Vamos comprovar se isso funciona mesmo. Printf %d B. Se tudo deu certo, a variável B vai ter que aparecer na tela com o número 777. Então a gente compila o código, roda o programa e tcharam!
777. Fazer uma coisa diferente. Asterisco P recebe 543. Pronto. Quero que você pense, nesse caso agora, o que é que vai acontecer? 2 segundinhos. O que será que vai acontecer na hora que eu rodar o programa nesse caso? Deixar as coisas até um pouquinho mais fáceis. Apaga essa coisa toda aqui do meio. E vamos deixar só assim. Salva. Eu vou compilar, vou executar. E, bom, vamos ver. Compilei, executei e apareceu 543 agora. Por quê? Vamos lá. Vou apagar tudo que é desnecessário no programa. Posso deixar só assim. Vou salvar, compilar e rodar novamente. 543. Vamos traduzir esse programa para português. Primeira linha. P recebe endereço de A. Segunda linha. No endereço apontado por P, guarde 543. E essa última linha aqui, que seria a novidade, B recebe... eu vou ter que traduzir assim. O que estiver guardado no endereço apontado por P. A tradução não ficou exatamente linda, mas dá para entender, creio eu. Apaga aqui, apaga aqui, tá? Então, no fundo, a gente fez assim, P recebe o endereço de A, eu guardei 543 no local da memória apontado por P, que é a variável A, e B recebeu o conteúdo desse local da memória. A gente compilou e rodou, vou compilar e rodar mais uma vez, 543, e isso tudo, se a gente olhar para a linha 10, está dizendo mais uma coisa para nós. Acho que é melhor eu fazer o desenho. A gente está quase encerrando o vídeo. Vamos apagar umas coisinhas aqui. Vamos apagar tudo que está escrito na memória. Acompanhe esse último exemplo e daí a gente terminou. Fazer assim. Está aqui o código. Vamos lá. P recebe o endereço de A. Então vamos fazer isso. P recebe 500. Segunda linha. Vai lá na memória, aonde o P estiver apontando, tá? Vai lá no lugar apontado pelo P e guarde o número 543. Sim, senhor, vamos obedecer. Vamos lá no endereço apontado pelo P e lá a gente vai guardar o que mesmo? 543. Joia. 543. E a última linha de código, a variável B recebe um número. Que número a variável B vai receber? Siga o ponteiro, aí você vai descobrir. Tá? Você tem que seguir o ponteiro, né, e ver lá dentro da região de memória o que tem. Se a gente seguir o ponteiro, seguir a flechinha vermelha, a gente descobre o número 543. Então é isso que eu vou guardar na variável B. Então, na variável B, a gente vai ter 543. Então a variável A e a variável B ficaram com o mesmo número? Vamos comprovar isso. Salva, compila, executa, vai ter que aparecer o número 543 duas vezes. Voilà, tá certo. Tá bom? Isso conclui essa parte aqui do vídeo. Então, faça o seguinte, para terminar agora de verdade o vídeo. Faz uma pausa, mas faz uma pausa de verdade e pensa o que vai acontecer nesse código que está aqui, que eu escrevi, ok?
e tenta dar a resposta. E já já eu vou fazer passo a passo. Então, pausar o vídeo. 1, 2, 3. Será que você pausou o vídeo? Pausou nada. Vamos ver. Vamos lá. Vamos executar linha por linha. Primeira linha, variável A recebe 110. Essa cor aqui meio lilás, eu também não gostei, mas eu teria que mudar no editor para mudar aqui. Enfim, teve coisas que eu não gostei no vídeo, mas eu espero que a explicação tenha servido, tenha ajudado você. Pronto, primeira linha de código, A igual a 110. Segunda linha, a variável P, que é um ponteiro, recebe o endereço da variável B. Ok, a variável B no nosso exemplo está no endereço 501 e é 501 que a gente vai armazenar dentro de P. 501. Joia. Próxima linha. A gente vai usar esse ponteiro P. Esse ponteiro P está apontando para algum lugar. E é nesse lugar que a gente vai guardar um valor. Pois bem, olhando o nosso desenho aqui, você já sabe isso. O ponteiro está indicando essa região de memória, não é? Então vai ser aqui dentro que eu vou guardar alguma coisa. Esse é o mapa do tesouro, tá? O ponteiro indica onde que a gente vai mexer na memória. Então é ali. O que é para guardar lá dentro? 2 vezes A. Então tá bom, a máquina faz o cálculo. A é 110, 2 vezes 110 é 220. E então a gente guarda o 220 onde o programa mandou. Beleza. Tá mole até aqui. Próxima. Vamos alterar a variável A. Ela vai receber alguma coisa. O que ela vai receber? Ela vai receber o conteúdo de A mais o conteúdo da memória que o P está apontando. Não é isso que é o asterisco P? O asterisco P, lembra, o asterisco P aponta uma região de memória. Eu tenho que ir lá nessa região de memória. Sempre que eu ver asterisco P, eu tenho que obedecer. Eu vou lá na região de memória. Eu apaguei as flechinhas. Vamos pôr as flechinhas de novo só para deixar fácil. Nosso amiguinho ponteiro P está indicando aqui. Certo? Então é o 220. Eu vou lá. Então eu vou pegar o conteúdo de A, que é 110. Vou pegar o conteúdo lá do asterisco P, que é 220, somar e guardar no A. Muito bem. Então a gente vem aqui, 110 mais 220, 330. Esse parênteses que eu coloquei aqui, nesse caso, é opcional. Mas sempre que você tiver dúvida, parentize expressões, né? Existe toda uma sequência de regras de parentização e de prioridade de operadores em C. Se você quer programar em C, você tem que conhecer essas regras de prioridade. Você tem que saber o que aconteceria se, por exemplo, eu escrevesse algo assim. Tá? E a única maneira de você... Pronto, melhor ainda. A menos menos, mais menos, asterisco P. Olha que linha divertida. Isso aqui é código C perfeitamente válido, né? Vamos compilar. Vai lá, ele compila numa boa. E você só vai conseguir traduzir de C para português se você conhecer ordem de precedência de operadores. Na dúvida sobre a ordem de precedência, então você sai parentizando todo mundo, ok? Mas isso é outro assunto, não é para isso que a gente vai conversar aqui hoje, não é mesmo? Aqui o nosso assunto é só ponteiro, volta ao normal. Pronto. Essa linha aqui já foi, essa linha já foi, isso aqui eu já calculei. Isso aqui agora já calculei também, não é? Que foi o resultado ali 330. Próxima linha de código. Ixi, nossa mãe, o que será que é isso aqui? Operador de incremento. E quem que o operador de incremento vai incrementar? Qual é o número? Onde que é o lugar que ele vai mexer? Pois é, asterisco P. Então, novamente, a gente vai seguir o ponteiro e lá no lugar que está sendo apontado, eu vou aplicar isso aqui. Tá?
Seria diferente se eu escrevesse mais A, seria diferente se eu escrevesse mais B, ou mesmo mais P. Tem uma coisa chamada aritmética de ponteiros. Não é aqui hoje que você vai aprender, né? Outra aula, de repente outro professor, tá bom? Mas no caso aqui a gente fez assim, ó, asterisco P. Então siga o ponteiro e lá no lugar onde você for parar, incremente. Ou seja, o que era 220 vai passar a ser 221. É isso aí. E print A, print B, né? Print F. Então vai ter que aparecer em sequência os números 330, que corresponde à variável A, e 221, que corresponde à variável B. A gente compila, vem para cá, salva, compila e executa. Tcharam! 330, 221, que era o que a gente queria. Voilà, o vídeo termina aqui e espero que tenha sido útil. Obrigado por ter assistido aí.